Seu irmão não está quebrado como você. Meu pai afirmou durante o jantar de quinta-feira e todo mundo caiu na gargalhada. Levantei a taça de vinho, mas permaneci em silêncio. Na manhã seguinte, entretanto, fiz uma ligação ao banco. Demorou menos de 2 minutos. 3 dias depois, meu pai me telefonou mais de 100 vezes. A voz dele tremia, o rosto pálido de pânico. Foi aí que entendi: não adianta discutir com quem se alimenta do seu silêncio. Para captar de verdade o peso daquela ligação, preciso voltar ao jantar. Era o final de outubro, início da noite, e eu havia saído de Hoboken, onde moro, para encarar os 40 minutos até a casa dos meus pais, nos subúrbios de Nova Jersey. A mesma casa em que cresci, cujo financiamento eu vinha pagando em segredo há 6 anos. Estacionei atrás do carro do meu irmão, o Daniel, um modelo mais recente que o meu, mesmo ele não tendo um emprego fixo há 3 anos. Preferi não pensar nisso. Entrei segurando a garrafa de vinho, o cheiro de frango assado e de algo doce no forno me recebeu na cozinha. Minha mãe tinha separado as louças boas, aquelas reservadas para as visitas de Daniel. Notei o detalhe com um aperto no peito. Quando era só eu, comíamos ali mesmo, encostados na bancada. Agora, o jantar fora preparado na sala de jantar, como se fosse um banquete. Encontrei Daniel já em pleno discurso, recostado na cadeira, gesticulando animado sobre um projeto de fotografia que queria apresentar numa galeria no Brooklyn. Há 3 anos ele largara o emprego de marketing para seguir a paixão, só que a tal paixão mudava a cada 18 meses. Primeiro fotografia, depois documentário, em seguida volta à fotografia, mas conceitual, termos que ninguém ao redor parecia entender direito. Meus pais o ouviam como se ele proferisse um TED Talk. Minha mãe enchia o copo dele sem que ele pedisse, e meu pai assentia, olhos brilhando, com perguntas do tipo: e a exposição? Você já falou com o dono da galeria? Qual é a visão para a série? Eram perguntas que davam como certo sucesso e o inevitável futuro brilhante. Coloquei o vinho no aparador, sentei-me sem ser notado, abri o guardanapo no colo e esperei. Até que minha mãe lançou um olhar rápido em minha direção. Está tudo bem? Perguntou. Tudo ótimo, respondi. Sempre foi essa a minha resposta. Eu era a filha eficiente, a que não gerava preocupações, chegava pontual com uma garrafa de vinho e pousava no chão antes que percebessem minha chegada ou minha partida. Enquanto isso, o jantar seguia seu curso pré-programado. Daniel contava sua visão artística e meus pais compravam cada pedacinho da ideia, investindo no futuro dele com perguntas entusiasmadas. Eu comia meu frango, assentia nos momentos certos, mergulhada no hábito de existir no segundo plano da minha própria família. Ali, na penumbra da sala de jantar, a única pergunta que nunca me fizeram foi: e você, o que faz da vida? Pois bem, sou sócia de uma empresa de contabilidade de médio porte em Manhattan. Tornei-me sócia há 2 anos, a mais jovem na história da firma. Hoje, gerencio uma equipe de 12 pessoas e cuido de contas de grande porte que garantem a saúde financeira de clientes importantes. Há coisas que você só percebe de verdade quando o silêncio à mesa fala mais alto que qualquer palavra. Foi assim naquela noite na casa dos meus pais. Quando comentei, há 2 anos, sobre minha promoção, minha mãe respondeu num tom distraído: que bom, querido, e logo virou-se para Daniel, querendo saber dos últimos planos criativos dele. Eu sorri, tomei um gole de vinho e pensei: nada do que eu faça por aqui vai despertar curiosidade. O estalo veio quando meu pai soltou, com a naturalidade de quem encerra um parágrafo: o Daniel é independente, não passa aperto como você. Ninguém pulou da cadeira, ninguém questionou. Foi como um ponto final que já estava escrito. O mais curioso era que todos acreditaram naquela história sem nem perceber o estranhamento. O Daniel realmente descobriu o segredo, meu pai continuou, cheio de orgulho. Sem precisar da ajuda de ninguém, completou, e minha mãe sorriu, orgulhosa também. O Daniel deu de ombros, aquele gesto de modéstia ensaiada. Eu permaneci ali, segurando minha taça, fazendo contas em silêncio. $3.000 por mês, durante 72 meses, dá $216.000. Era exatamente a quantia que eu havia transferido para a conta dos meus pais nos últimos 6 anos para abater a hipoteca deles. $216.000 de independência. Eles não sabiam, ou melhor, haviam decidido não saber.
6 anos atrás, meu pai me ligou preocupado. Faltavam 3.000 para fechar o boleto da hipoteca. É só uma diferença pontual, disse ele. Naquela mesma semana, configurei a transferência automática e nunca mais falamos sobre isso. Todo mês, o dinheiro caía na conta como mágica e ninguém perguntava de onde vinha. Com o tempo, a verdade se acomodou num canto escuro da memória deles. A pressão financeira desapareceu, a rotina estabilizou e o Daniel passou a falar com desenvoltura sobre investimentos e oportunidades. Foi fácil encaixarem na cabeça que ele cuidava de tudo. O fato de ele não ter transferido um centavo era irrelevante. A nova história era muito mais confortável do que a realidade. Quando meu pai fez a piada, levantei a taça num brinde silencioso e sorri. Rolezinho antigo de quem não incomoda, não atrapalha. Terminei meu vinho sem protestar, eu sempre fui filho tranquilo, o que abafa o desconforto alheio em vez de confrontá-lo. Depois do jantar, lavei os pratos enquanto minha mãe agradecia distraída, pendurada nas palavras do Daniel sobre representação em galerias. Meu pai encheu a taça outra vez. Eu vesti o casaco sem alarde, ninguém notou minha saída até alguns minutos depois. No carro, o silêncio voltou, pesado e íntimo. Não repeti mentalmente a frase do meu pai, nem pedi um eu mereço que não vinha. O que ficou foi uma clareza gélida, 6 anos de suporte invisível, cheques assinados enquanto o outro levava o crédito, invisível num enredo que eu mesmo financiei. Cheguei em casa, dormi tranquilo. Acordei cedo, preparei meu café e sentei diante do laptop. Não estava furioso nem tramando vingança. Só sentia alívio, aquele sentimento de largar um peso antigo quando seus braços já não o aguentam mais. Abri o extrato bancário, naveguei até as transferências automáticas e lá estava ela, a entrada familiar, inabalável, rotineira. Finalmente, percebi que era hora de desligar o automático. Havia 6 anos que, no primeiro dia de cada mês, $3.000 chegavam pontualmente na conta corrente dos meus pais. Eu mesma configurei a transferência e, desde então, nunca me preocupei em abrir aquele extrato. O processo rolava em segundo plano, invisível, como se a magia fizesse tudo acontecer sem precisar de mim. Numa manhã qualquer, com o sol entrando pela janela do meu quarto, decidi apertar cancelar. O sistema pediu confirmação, eu confirmei. Em menos de 2 minutos, 6 anos de apoio silencioso desapareceram com 2 cliques. Fechei o laptop, terminei meu café e percebi que, à primeira vista, nada mudara. A luz do sol continuava a banhar o cômodo do mesmo jeito. Mas eu sabia o que viria em seguida. A hipoteca do meu apartamento vencia no dia 5 e, ao interromper a transferência no dia 2, eu garantira um cheque especial no extrato do dia 4. Foi só assim que meu pai, que não via $3.000 na conta há anos, descobriu que a rede de segurança que ele sempre desconfiara existir simplesmente evaporara. No terceiro dia, meu telefone começou a tocar. Primeiro uma chamada, depois várias, até dezenas. Quando vi o nome do meu pai piscando na tela pela 100ª vez, caiu a ficha de algo que eu já devia saber há muito. Ninguém nota o que você faz até a hora em que para de fazer. Quando ele enfim apareceu na minha porta, o homem que, no almoço do domingo, rira alto das minhas piadas e dos meus silêncios, estava pálido e tomado pelo desespero. Mal conseguia dizer uma frase inteira, repetia apenas: o banco ligou, tem um problema, o pagamento não caiu. Eu ouvi, via confusão e, no fundo do peito, sentia algo se acomodar. Não era triunfo, nem satisfação, era o reconhecimento de que, finalmente, ele estava me vendo. Na minha família, silêncio não era sinal de fraqueza, era ferramenta de sobrevivência. Eu aprendera isso antes mesmo de entender que estava aprendendo. Décadas observando, adaptando comportamentos, descobrindo qual versão de mim mesma causava menos atrito. Ela é fácil, diziam com alívio. Não pede nada. Dá tudo certo. Eu entendi que ser fácil me tornava boa, amada ou, pelo menos, deixada em paz, o que às vezes parecia a mesma coisa. Daniel, meu irmão, era outra história. Quando ele suspendeu uma matéria na escola, foi tratado como aprendizado. Ao estourar o limite do cartão de crédito aos 20 e poucos anos, recebeu um "você vai superar essa fase". Quando largou empregos estáveis para correr atrás da fotografia, ouviram falar em seguir a paixão.
Cada tropeço dele era enquadrado como crescimento, cada necessidade como digna de atenção. Eu me lembro de um dia de ação de graças há alguns anos, quando Daniel anunciou que deixaria seu emprego de marketing para ser fotógrafo em tempo integral. Sem clientes, sem poupança, sem um plano real, minha mãe levou a mão ao peito, como se ele tivesse acabado de descobrir a cura do câncer. Que coragem! Exclamou. Você precisa seguir seus sonhos. Meu pai, pensativo, apenas assentiu. Só se vive uma vez. E ali estava eu, 2 anos antes de cancelar aquela transferência, apenas insinuando na mesa de jantar que estava pensando em deixar meu emprego. Há 6 anos, numa terça-feira à noite, eu ainda estava no escritório finalizando o relatório quando o telefone tocou. Era meu pai, com a voz serena, quase casual. Estamos 15.000 reais curtos este mês na hipoteca. É só um atraso, vamos acertar no próximo. Na nossa família, esse era o jeito dele pedir ajuda, sem pedir, só expor o problema e esperar que eu entendesse meu papel na solução. Eu entendi na hora. Desde a época em que cogitei sair da firma de contabilidade para me aventurar numa startup, proposta com projeções sólidas, baseadas em muita pesquisa minha, meu pai nunca acreditara que eu fosse destemido. Você é o mais estável de nós, ele dissera. Não seja imprudente. Minha mãe, preocupada, perguntou se eu estava bem. Engoli o impulso de explicar minhas ambições e permaneci na firma. 2 anos depois, fiz-me sócio, um marco que passou sem fogos de artifício, mas que me garantiu uma segurança contábil que até então eu só sonhara. Voltemos ao telefonema. Respondi, posso cobrir. E, no dia seguinte, configurei uma transferência automática, 15.000 reais todo o dia primeiro. Pensei que seria provisório, um empréstimo familiar até as finanças deles se estabilizarem. Um mês virou 3, depois 12, quando vi, já era um padrão, 72 meses seguidos, sem falhar. Os 15.000 reais desapareceram das minhas contas com o mesmo ritmo de um relógio invisível, sem ninguém perguntar por quanto tempo aquilo duraria ou demonstrar gratidão. Às vezes minha mãe comentava aliviada que não se preocupava mais com dinheiro. Meu pai dizia que agora tínhamos uma base financeira sólida. Aos poucos, percebi sutilmente que mudavam o enredo. Passaram a exaltar meu irmão Daniel como responsável pela virada nas contas da casa. Não sei quando Daniel virou o herói financeiro da família. Talvez meus pais precisassem acreditar em alguma versão menos desconfortável da realidade ou simplesmente esqueceram que fui eu quem pagou cada parcela. No jantar em que meu pai finalizou com um graças ao Daniel, estamos no caminho certo, entendi que a história já estava reescrita, eu não passava de um detalhe irrelevante. Poderia ter mostrado extratos, datas, valores. Poderia ter exigido reconhecimento ou confrontado a memória seletiva deles. Mas conheço bem esse desenrolar, sobraria para mim o papel de ingrato e, no fim das contas, continuaria sozinho com minhas verdades e os 216.000 reais já varridos do meu saldo como se nunca tivessem existido. Na nossa família, falar sobre o que eu fiz era praticamente um pecado, contar minha ajuda soava como vaidade, pedir crédito era sinônimo de marcar pontos. Se eu levantasse a voz, deixaria de ser a filha generosa que, em silêncio, havia salvado a casa e me tornaria a filha difícil, incapaz de simplesmente deixar passar. Foi aí que percebi o poder do silêncio. As pessoas o tratam como algo neutro, apenas a ausência de som, mas ele sempre toma partido. Cada vez que eu não corrigia uma versão errada dos fatos, eu concordava com ela. Cada vez que absorvia um insulto sem reagir, eu confirmava que aquilo era aceitável. Aquela mesa de jantar foi o ponto de virada. Nas semanas que se seguiram, passei a reparar no enredo que minha família vinha ensaiando, quem falava de dinheiro, de responsabilidade ou de quem estava fazendo mais pela casa. Reparei em como meu nome jamais surgia nessas conversas e como as contribuições imaginárias de Daniel haviam apagado as minhas, reais. Foi então que me fiz uma pergunta inédita: se eu parasse de pagar, amanhã alguém notaria minha ausência? A resposta ficou clara 3 dias depois, quando meu pai apareceu na porta, todo preocupado. Algo deu errado com o pagamento, disse ele, como se o dinheiro viesse de uma máquina e não de mim. Nesse instante entendi, meu silêncio me tornara invisível, não só na história que eles contavam, mas na realidade deles. Eu me fiz tão discreta, tão fácil de ignorar, que cheguei a desaparecer.
e descobri que, para voltar a ser vista, precisava deixá-los cair. No quarto dia após o cancelamento, o telefone não parou de tocar. Não eram só 2 ou 3 ligações, mas dezenas, disparadas sem trégua. Meu aparelho brilhava com tantos avisos de chamadas e mensagens que tive de deixá-lo virado para baixo sobre a pia, só para conseguir tomar meu café em paz. Os recados de voz evoluíram em 3 atos. Primeiro, a confusão, deu algum erro no banco, me liga. Depois, a irritação, eu preciso que você resolva isso com o banco agora. E, por fim, o pânico. O financiamento vence amanhã, eu não entendo o que está acontecendo, me chama já. Nem assim meu pai conseguiu ligar os pontos. Para ele, tratava-se de um erro técnico, de uma falha no sistema. Jamais passou pela cabeça dele que eu decidira parar. Quando finalmente atendi, ouvi sua voz tensa e quase aflita. O que houve com o pagamento? Teve algum problema na sua conta? Foi então que falei, de uma vez, não teve problema nenhum. Eu cancelei o débito automático. Do outro lado, um silêncio exato de 4 segundos. Eu contei, antes que ele conseguisse formar outra palavra. Ele respirou fundo, como se tentasse remontar a realidade aos cacos. Isso não pode estar certo, disparou, a voz oscilando entre a incredulidade e a raiva contida. Por 6 anos, disseram que era Daniel quem cuidava das contas, mas Daniel jamais transferiu um centavo para a sua conta. Eu podia provar com extratos bancários, mas, para eles, bastava a ideia de que alguém estava resolvendo tudo. Quando falei que fora eu e que agora não pagaria mais, ouvi o silêncio pesado do outro lado da linha. Em seguida, veio a exigência. Você precisa consertar isso, o pagamento vence amanhã. Perguntei o que ele esperava, eu já não ia mais emitir aquele cheque. Então vamos perder a casa. A minha sugestão foi simples, arranjem outra forma de pagar. Foi como acender fósforos sobre um barril de pólvora. Ele explodiu. Sem um obrigado, sem um pingo de empatia pelo que eu fiz em silêncio durante todo esse tempo. Veio a chuva de acusações. Você é egoísta, está destruindo nossa família, está nos punindo por birra. Lembrei-lhe do jantar em que me chamaram de quebrado na frente de todo mundo, como se fosse verdade absoluta. Insisti que, para eles, Daniel era o bem-sucedido e eu fracassado, e eu havia bancado essa farsa por 6 anos. Agora, era tarde demais para manter o jogo. Desligaram na minha cara. Fiquei ali, com minha caneca de café, observando o sol da manhã se mover pelo chão do meu apartamento. 1 hora depois, meu celular tocou. Era minha mãe. Desta vez, as palavras vieram entre soluços, num tom indefeso. Lembrou sacrifícios, noites em claro, tudo que fizeram para me criar. Por que você faz isso com a gente? Perguntou, lágrimas na voz. Expliquei com calma, família somos nós, mas eu sustentei essa hipocrisia durante 6 anos, sem ser convidado, sem um obrigado. Não fui eu quem quebrou nosso contrato. Ela hesitou. Sabia que, se eu confessasse, iam-me acusar de ficar anotando cada centavo, de jogar na cara deles o que fiz. Por isso, permaneci em silêncio até hoje. Pedi apenas que atravessassem aquele mês, que encontrassem uma solução. Vocês vão dar um jeito, disse, com a convicção que sempre tive neles. Naquele instante, meu coração apertou, mas eu sabia que era hora de deixar que cada um assumisse o próprio destino. Quando o dia acabou e o sol se pôs, vi no visor um nome, Daniel ligava. Talvez, enfim, fosse a chance de pôr tudo em pratos limpos. Meu pai atendeu o telefone com voz medida, quase ensaiada, como quem tenta administrar uma crise sem se comprometer. Ouvi dizer que tem um problema com a hipoteca, começou ele. Não tem problema, respondi. Eu é que parei de pagar. Houve um silêncio atonito. Você estava pagando? Gaguejou ele, surpreso. Responsável pelas contas da família por anos, nunca se perguntara de onde vinha o dinheiro. Expliquei sem rodeios, 6 anos. $3.000 por mês. No total, 216 mil. Nem eu acreditava que era tanto. Ele arfou. Achei que sua mãe e eu estivéssemos quites, disse, confuso. Vocês falavam que tudo estava estável. Estável porque eu mantinha assim, retruquei.
Vocês só recebiam os méritos. O silêncio de novo. Depois de alguns segundos, ele murmurou: Mas você nunca falou nada. Respirei fundo. Ninguém devia saber. Meu papel aqui sempre foi ser o invisível, resolver tudo sem alarde. Meu pai exigiu uma solução imediata. Expliquei que não conseguiria levantar 3.000 até o dia seguinte. Então começa a fazer ligações, sugeri. Ele ficou sem palavras, soltou um vou falar com sua mãe e desligou. No meu apartamento, a noite desceu enquanto o celular explodia em chamadas perdidas e mensagens aflitas. Não respondia nenhuma. Pela primeira vez em 6 anos, escolhi o silêncio e, naquele vazio, senti que existia de novo. O pânico veio rápido e impetuoso, depois deu lugar a uma calma fria. Ao final da semana, os gritos viraram estratégia. Telefonemas mais raros, mas cirúrgicos. Recados de voz curtos, cautelosos, alguém claramente os orientar a medir as palavras. Em vez de "por que você fez isso", ouvi o que você quer agora? Propus então uma videochamada conjunta, eu, meus pais e o Daniel, todos juntos ouvindo a mesma versão dos fatos. Impossível distorcer a história. Marcamos para sábado à tarde. Sentei na cozinha com o laptop aberto, extratos bancários alinhados e um cronograma pronto. Quando os rostos deles surgiram na tela, a tensão ficou palpável. Quero começar esclarecendo o que aconteceu, disse. Nos últimos 6 anos, transferi $3.000 por mês para a conta dos nossos pais, para cobrir a hipoteca. No total, foram $216.000. Tenho extratos que comprovam cada pagamento. Isso não pode estar certo, murmurou minha mãe, os olhos arregalados. Pensei que fosse ajuda eventual. Balancei a cabeça. Não. Foi automático, todo dia 1º do mês, 72 meses seguidos. E ali, naquela conversa, nossa história familiar mudaria para sempre. Era uma tarde qualquer e eu me encontrava diante da tela do meu computador, com uma sensação crescente de confusão e frustração. Meu pai entrou na conversa de forma abrupta e Daniel, meu irmão, fez sua aparição dizendo que estava nos ajudando com a situação. Eu, com a mente fervilhante, decidi perguntar: Daniel, você já transferiu dinheiro para a conta dos nossos pais? O silêncio que se seguiu foi inquietante. Finalmente, Daniel respondeu. Ajudei aqui e ali. Decidi pressioná-lo um pouco mais. Você tem registros dessas transferências? Datas, valores? Um silêncio mais pesado tomou conta do ambiente e sua resposta não demorou a chegar. Vou ter que conferir. Tenho meus registros aqui, todos os pagamentos estão documentados. Meu coração começou a acelerar. Se tivesse documentos que provassem suas contribuições, poderíamos confrontá-los. Mas a hesitação de Daniel ecoava pela sala. Todos nós já sabíamos o que isso significava, não havia registros porque não havia pagamentos. A independência que meus pais tanto se orgulhavam de ter era, na verdade, uma ilusão. Minha mãe, com a voz trêmula, quebrou o silêncio. Não entendo. Se você estava pagando tudo isso, por que não disse nada antes? Eu respirei fundo e respondi, porque, se eu dissesse, eu me tornaria o problema. Você teria-me acusado de estar controlando tudo, de querer jogar na cara. O que parecia ser uma regra familiar simples, não falar sobre quem faz o quê, havia se tornado um peso insustentável. Bem, continuei, eu segurei essa barra por 6 anos e estou cansado. Meu pai então disparou. Então isso é um castigo? A frustração em sua voz era palpável. Você está nos punindo por não ler sua mente? Não estou punindo ninguém, minha voz tinha um tom de firmeza, estou apenas me afastando de um papel que nunca aceitei de verdade. Se vocês precisaram de ajuda há 6 anos, eu dei, mas nunca perguntaram até quando eu poderia seguir assim. Nunca checaram se eu estava bem, presumiram que o dinheiro sempre apareceria e ainda lhe deram crédito, Daniel. Não sabíamos, disse minha mãe, num tom que tentava justificação. Você não queria saber, coloquei, com a certeza de que havia uma diferença ali. O olhar de meu pai se endureceu. O que você quer?
Um pedido de desculpas? Quer que nos humilhemos? Quer que vocês cuidem da própria hipoteca? Quer que parem de dizer que o Daniel é o responsável enquanto fica aqui quebrado? Quer parar de ser invisível na minha própria família? Você está sendo dramático, respondeu meu pai. 216 mil dólares, pai. Isso não é drama, é matemática. A ligação terminou sem resolução, exatamente como eu esperava. Naquele instante, o que cada um de nós fez foi recuar para a versão da realidade que melhor se encaixava em suas crenças. Minha mãe diria a si mesma que simplesmente não sabia de nada. Meu pai decidiria que eu estava apenas sendo vingativo e Daniel, por sua vez, teria a certeza de que não era sua culpa que todos acreditassem que ele era o responsável por algo que não era. Nos dias que se seguiram, a narrativa familiar começou a mudar. Eu percebi isso através das conversas com parentes que, de repente, começaram a se preocupar. Primordiais que eu não falava havia anos me enviaram mensagens perguntando se estava tudo bem. Minha tia, irmã do meu pai, ligou para me contar que soubera que eu estava passando por uma crise. Seus pais estão devastados, disse ela. O Daniel está tentando manter tudo sob controle. Por que você abandonaria eles assim? Perguntou. Você sabe que eu estive pagando a hipoteca deles por 6 anos? A pausa me pareceu interminável. Eles mencionaram que você ajudou ocasionalmente, mas o Daniel tem feito a maior parte do trabalho. Daniel nunca contribuiu com um centavo, eu afirmei, e a verdade foi como um peso na conversa. Bem, isso é entre você e eles, mas família é família. Você não vira as costas quando as coisas ficam difíceis. Tia Barbara, eu sustentava meus pais desde os 31 anos, agora estou com 37. Até quando duraria essa obrigação? Quando questionei, ela não soube responder. Limitou-se a repetir: família é família. Espero que você faça o que é certo. Foi ali que, pela primeira vez, enxerguei como eles contariam essa história. Eu, a filha bem-sucedida que abandonou os pais em apuros, a irmã amarga incapaz de aceitar que o irmão também merecia crédito. Eles lixariam as arestas dos fatos até que tudo se encaixasse num enredo em que seriam as vítimas e eu, o monstro. Poderia rebater. Mostrar extratos bancários a cada parente curioso, postar comprovantes no Facebook, causar alvoroço no próximo encontro de família. Mas eu sabia que não adiantaria. Cada um acredita no que quer, fatos acabam sendo adaptados para reforçar a versão preferida. Resolvi, então, não reagir. Contei apenas comigo mesma e a uma decisão: não pagaria mais um centavo. A história que inventassem sobre mim não mudaria o fato de que, no final do mês, o dinheiro tinha acabado. Surpreendentemente, meus pais juntaram o que faltava para a hipoteca. Não perguntei como, um empréstimo aqui, a tal da equity dali, promessas a um primo ali distante. De algum jeito, eles sobreviveram. Mas o socorro revelou algo que não podia ser desfeito. Em desespero, eles não me chamaram de Daniel, a filha de sucesso e independente. Me chamaram de quebrada, tímida, aquela que, quando realmente precisavam, sempre salvava o dia. Agora sabiam, mesmo que jamais admitissem em voz alta, quem havia sustentado a família durante tanto tempo. A mudança foi sutil, depois rápida. Num instante, as ligações de pânico e súplica deram lugar a chamadas calculadas. Percebi isso na fala, no tom. Não era mais sobre a hipoteca, era sobre mim, minhas escolhas, meu estado mental, meus próximos passos. Estamos preocupados com você, disse minha mãe em seu correio de voz. Você não tem sido você mesma, talvez devesse procurar alguém para conversar. Vinha dela, que nunca me perguntou como eu estava quando eu realmente sofria. Agora, miraculosamente, minha saúde mental era o centro das atenções. Meu pai foi direto: pensem como isso vai parecer, escreveu. Vão surgir questionamentos, isso pode afetar sua carreira, sua reputação. Reflita sobre suas atitudes. Percebi o movimento, eles passaram da defesa para o ataque. Se eu fosse instável, louca, passando por uma crise, meus protestos não precisariam ser levados a sério. A filha egoísta se transformaria, assim, na filha doente, uma figura até comovente em sua fragilidade. Não demorou para a tia Barbara entrar em cena.
Ligou mais uma vez, sua mãe está muito preocupada. Ela acha que o trabalho está te estressando demais. Já pensou em tirar um tempo de folga? Estou bem, respondi. Na verdade, melhor do que há anos. Isso, para ela, era preocupante. Eu não estava mais agindo como a filha quieta que sempre salvava a pátria. Em questão de dias, tudo começou a fazer sentido. Mensagens de família pipocavam de canais que eu jamais imaginei. Um primo com quem mal trocava uma palavra mandou um recado no Facebook: soube que você está passando por momentos difíceis. Se quiser conversar, estou aqui. Minha colega de quarto da faculdade, com quem não falava há 10 anos, reapareceu de nada. Ela esbarrou na minha mãe num supermercado e, preocupada, entrou em contato. Sentia que estavam montando um dossiê não jurídico, mas social. Queriam testemunhas registradas dizendo que eu andava diferente, instável, distante de quem eu costumava ser. Assim, quando o relato estivesse pronto, haveria provas, voicemails, prints de conversas, para sustentar a história da minha suposta fragilidade. Por isso comecei a anotar tudo: datas, horários, palavras exatas. Não porque planejasse usar aquilo imediatamente, mas porque, estando sendo aos poucos vítima de gaslighting, só confiaria na minha memória se tivesse provas. Foi então que minha mãe apareceu na minha porta, sem aviso. Eram quase 2 da tarde e eu trabalhava de casa, ainda de pijama. Tinha virado madrugada atrás de um prazo com um cliente e meu aspecto visivelmente cansado confirmou todas as suspeitas dela. Você está um desastre, soltou, franzindo o senho. Quando foi a última vez que tomou banho? Hoje de manhã, respondi, tentando fechar a porta. Eu sei que você vive a 40 minutos daqui. Estava na região? Debochou, empurrando a porta com vontade e invadindo meu apartamento. Escaneava cada canto, as xícaras na pia, a cesta de roupa suja num canto, tudo dentro do normal para quem faz 60 horas semanais de home office, mas, aos olhos dela, prova definitiva do meu desleixo. Seu pai e eu estamos preocupados. O Daniel também. Achamos que você precisa de ajuda. Não preciso de ajuda. Preciso de limites. Eu cerrei os punhos. Isso não é típico de você. A filha que criamos não abandona a família. Fica fácil falar quando quem fala pagou minha hipoteca por 6 anos e não recebeu um único obrigado. O rosto dela endureceu, mas ela se sentou no meu sofá sem pedir licença. Queremos uma conversa franca, uma reunião de família com mediador. Alguém neutro. Quem seria esse mediador? Pastor Williams disse que toparia nos ajudar. Quase ri. O mesmo pastor que frequentava a casa dos meus pais há décadas, que batizou Daniel e mal me conhecia, já que eu parei de ir à igreja quando saí para a faculdade. Esse neutro era um aliado declarado deles. Ele vai tomar o seu partido, apontei. Você está sendo difícil. Não. Estou sendo realista. Você não quer mediação, quer alguém para me forçar a voltar a pagar a hipoteca. Ela se levantou, exasperada. Se você nem se dispõe a tentar resolver isso, eu não sei mais o que fazer. Não sei quem você é. Sem um adeus, saiu. Tranquei a porta, encostei o corpo nela e senti o coração disparar. Aquilo era diferente de preocupação. Eles haviam passado do golpe de mágoa para a estratégia e eu havia-me tornado obstáculo a ser contornado. Naquela noite, em vez de buscar um advogado para entrar com um processo, eu liguei para entender minhas opções. Nunca havia imaginado meus pais como adversários, mas a forma como eles se movimentavam, costurando uma narrativa às minhas costas, era como se preparassem para um ataque e eu queria estar pronto. A advogada se chamava Patrícia. Seu escritório ficava num modesto centro comercial em Jersey City, sem luxo nem ostentação. Ela ouviu o meu desabafo inteiro, em silêncio respeitoso, fez algumas perguntas pontuais e então explicou tudo de modo cristalino. Você não tem obrigação legal de continuar enviando dinheiro. Fez isso voluntariamente e pode parar quando quiser. Sobre as visitas inesperadas ao meu apartamento e as ligações constantes para meus amigos, Patrícia sorriu, meio com pesar, meio com firmeza. Irritante, sim, mas não é crime.
Se virar assédio, aí sim você vai poder reagir juridicamente. Por enquanto, documente tudo, guarde mensagens, registre datas e horários de cada nova aparição. Se alguém bater no seu interfone dizendo que se preocupa porque seus pais mandaram, salve essa conversa também. E completou: famílias em disputa por dinheiro podem usar redes sociais para te pressionar. Se isso não surtir efeito, partem para calúnia ou acusações de difamação que podem atingir sua reputação profissional. Não estou dizendo que vai acontecer, mas já vi casos feios. Paguei $400 por aquela hora de aconselhamento. Valeu cada centavo. Saí do escritório sentindo algo que não sentia há semanas: preparo. Se eles tentassem pintar meu estado mental como instável, eu teria provas exatas de quem fez o quê, quando e como. Minha história seria baseada em fatos, não em boatos. Eu já devia ter desconfiado de Maia, mas ela era a única no círculo de Daniel capaz de enxergar o teatro familiar durante as festas de fim de ano. Enquanto meus pais endeusavam o grande projeto do irmão, ela só arqueava uma sobrancelha, trocava um olhar cúmplice comigo e ficava em silêncio. Achei que era solidariedade. Um dia de ação de graças, quando Daniel anunciou que faria um documentário e meu pai o elogiou como visionário, Maia sussurrou: visionário é uma palavra forte para quem não termina nada há 3 anos. Quase engasguei com o vinho. Foi a única vez, naquele lugar, em que alguém verbalizou o que eu via tão claramente. Depois da briga com meus pais, precisei desabafar, não buscava conselhos, apenas alguém que me escutasse. O peso da situação era insuportável carregado sozinho. Assim, aceitei o convite de Maia para tomar um café. Ela escolheu sempre o mesmo cafezinho discreto, num canto tranquilo, onde permitíamos que o silêncio falasse tanto quanto nossas palavras. Era uma quarta-feira à tarde quando finalmente resolvi entrar em contato com Maia. Sabia que ela, assim como eu, era uma forasteira em meio a tudo que acontecia e a conexão que compartilhávamos, embora profissional, parecia um bom ponto de partida. Ela era contadora, mergulhada em números e documentos, e assim pensei que ela poderia entender minha situação. Mandei uma mensagem pedindo para nos encontrarmos, já que precisava conversar com alguém que não me catalogasse como louca. A resposta foi quase imediata: claro. Café Luna, amanhã às 2 da tarde. Esse café, em Monte Clair, era o lugar perfeito, situado exatamente entre nossas residências, um terreno neutro. Quando cheguei, pedi um café que nem estava realmente a fim de beber, mas a ansiedade me consumia. Assim que Maia entrou, vi a preocupação genuína em seu olhar. Para minha surpresa, ela me abraçou, algo que nunca tinha feito antes. Naquele momento, uma pequena voz na minha cabeça sussurrou: cuidado, preocupação pode ser um sinal de que algo está errado. Nos acomodamos em um canto, longe de outros clientes, e ela esperou que eu iniciasse a conversa. Eu não estava preparada para os comentários diplomáticos. O que eu tinha a dizer era que as coisas haviam se tornado insuportáveis. Estão ruins, muito ruins, desabafei. Maia, sempre tão séria, levantou uma sobrancelha. Ouvi que tinha alguma coisa a ver com finanças. O Daniel mencionou algo sobre a hipoteca. Ele te contou o que realmente estava acontecendo? Quase soltei uma risada, uma confusão era como eles estavam roteirizando a história. 6 anos de apoio silencioso, $200.000 e chamavam de confusão. Então, decidi compartilhar minha verdade. Com detalhes, contei a Maia sobre a ligação inicial do meu pai, há 6 anos, do pagamento automático que estabeleci sem mencionar, das transferências mensais que se tornaram uma infraestrutura invisível em nossas vidas. Falei também sobre aquele jantar, onde Daniel era elogiado pela aparente independência enquanto eu me afundava em dívidas. Quando decidi parar de me deixar levar pelo pânico e as acusações que surgiram, ela escutou, sem interromper, enquanto seu café esfria diante dela. Uma vez que finalizei meu relato, vi seus olhos se ampliando em choque. Isso é insano, exclamou. Eu também achava. 200.000, na verdade, 216.000. Tenho os registros. Eles apenas fingiram que Daniel estava cuidando de tudo. Convenceram-se dessa versão da história. Respirei fundo antes de continuar. Daniel fala de dinheiro com uma confiança que engana.
Por isso, acreditaram que ele estava no controle enquanto eu me tornava invisível. Maia balançou a cabeça lentamente. Eu sabia que ele não era exatamente uma potência financeira. Ele fala muito, mas eu sou quem cuida do imposto de renda. Eu sei exatamente o que entra e o que sai. Mas não fazia ideia de que você estava carregando esse peso todo esse tempo. Sua validação foi um bálsamo para minha alma, sentindo-me menos louca e mais compreendida. Por semanas, venho-me questionando, achando que poderia estar exagerando, sendo cruel ao apontar o absurdo da situação. A surpresa no rosto dela fez com que eu sentisse que talvez, só talvez, a história não fosse só eu. Maia, o que estão dizendo agora? Perguntei, preocupada. Como eles explicam tudo isso? Ela respirou fundo antes de responder. Não estão explicando, estão reformulando. Minha mãe apareceu no seu apartamento na semana passada para checar se você estava mentalmente estável. Minha tia está ligando para pessoas que você mal conhece para perguntar se você parece bem. Eles estão criando uma narrativa de que você perdeu a razão. Isso é ridículo, disse ela, indignada. Você é a pessoa mais estável que conheço. Pessoas estáveis não param de pagar a hipoteca dos pais sem avisar. Ao que parece, pessoas estáveis não têm limites. Elas apenas dão e dão até. No fundo, eu sabia onde essa conversa poderia me levar. Mas a única coisa que realmente importava era a verdade crua, despida de ilusões. Uma verdade que, mesmo em meio ao caos, começava a encontrar seu espaço em meio a tanto pano de fundo distorcido. Maia inclinou-se sobre a mesa e apertou minha mão. O que você vai fazer? Eu hesitei. Aquele era o momento de parar, de dizer que não sabia ao certo, de guardar meus planos só para mim. Mas eu estava exausta de carregar o peso sozinha e Maia acabara de validar tudo o que eu vinha sentindo. Queria confiar nela, precisava confiar em alguém. Na semana seguinte, fui a um advogado. Expliquei que não pretendia processar ninguém, só queria entender minhas opções, saber até onde eu estava legalmente caso as coisas piorassem. Isso é sensato, disse ele. Você não tem a obrigação de continuar pagando. O dinheiro que deu foi voluntário, então não podem alegar que você nos deve nada. Mas você precisa documentar tudo, ligações, mensagens, a intromissão da sua mãe, qualquer coisa que possa piorar. Voltei para casa anotando cada detalhe. Cada correio de voz, cada mensagem de texto, cada conversa, com datas e horários. Se tentassem pintar-me como instável ou responsabilizar-me por algo que não fiz, eu queria ter um registro intacto da verdade. Maia gostou do plano. Protege-se. Nunca dá para saber até onde as pessoas vão quando o dinheiro está envolvido. Passamos mais uma hora conversando sobre as dinâmicas da família, o costume de Daniel levar crédito por conquistas alheias, o favoritismo dos meus pais e como tudo isso havia moldado nossas vidas de maneiras tão distintas. Maia confidenciou que, às vezes, sentia-se como uma peça de vitrine na família do Daniel e não como uma pessoa com voz própria. Quando finalmente saímos do café, senti o peito leve, como se tivesse largado um fardo. Obrigada por me ouvir, sussurrei no estacionamento. Sempre que precisar, estou aqui. Sério? Ela sorriu com sinceridade. Acreditei nela. 2 semanas depois, um simples alerta no celular, uma mensagem do meu pai. "Are you rebuilding a case against us? That's a new law even for you." Li aquelas palavras várias vezes, como se cada releitura aprofundasse o soco no estômago. Building a case against us. Nunca usei essa expressão. Eu falar em documentar, em precaução, em me proteger. Mas a história, contada por parente e depois retransmitida, tornara-se preparar um ataque legal. Minhas precauções, hostilidade. Liguei para Maia naquela noite. Minhas mãos tremiam, mas a voz manteve-se firme, eu aprendera a controlar o tom. Você contou para ele sobre nossa conversa? Houve uma pausa longa, carregada de culpa. Eu mencionei algumas coisas. Que coisas? Pressionei. Que você se sentia desvalorizada, que a história da hipoteca te magoou, que conversou com um advogado e estava anotando tudo.
O silêncio mostrou-me o estrago. A sala onde eu me encontrava pareceu encolher, o ar ficou denso. A única pessoa em quem confiei havia traído meu segredo. As palavras de Maia me atingiram como um golpe inesperado. Por que você contou isso a ele? Todo mundo ficou tão chateado, seus pais estavam em pânico. Naquele instante, Daniel não sabia o que dizer. Eu pensei que, se ele compreendesse meu ponto de vista, poderia ajudar a acalmar as coisas, quem sabe até conversar com seus pais e fazê-los enxergar minha perspectiva. Mas Maia cortou, isso não era informação para você compartilhar. Eu insisti. As coisas estavam fugindo ao controle. Se eles soubessem que eu levava a situação a sério, que eu tinha um advogado, talvez me ouvissem de verdade. Só que não foi assim. Em vez de me levar a sério, eles passaram a dizer que eu estava construindo um caso legal contra a própria família. Era a desculpa perfeita para me pintar como vilã. Maia se defendeu, a voz trêmula, eu não sabia que eles iriam deturpar tanto. Achei que, ao ouvir, eles perceberiam o erro e pediriam desculpas. Foi aí que eu me calei e lembrei, você conhece minha família, Maia. Quando foi que eles, alguma vez, responderam com um pedido de desculpas? O silêncio pesou. Eu continuei, você me deu munição. Compartilhou algo que confiei a você, achando que eu estava segura, e entregou tudo a quem quer me derrubar. Sabe o que fez? Minha mãe apareceu na porta do meu apartamento para avaliar o meu estado mental. Minha tia está ligando para pessoas com quem não fala há 10 anos perguntando se estou bem. Eles não estão confusos, estão construindo um processo para provar que perdi o juízo. E você acabou de lhes dar as provas. Quando percebi, Maia estava emudecida. Era como se cada palavra devolvesse o golpe em nós duas. Finalmente, ela murmurou mais para si mesma do que para mim, desculpa. Eu só queria ajudar. Mas eu já não acreditei. Não foi isso que aconteceu. Você pensou mais no que Daniel precisava do que no que eu precisava. De qualquer forma, o resultado é o mesmo. Não há volta. Ela perguntou o que podia fazer. Nada. A informação já está lá fora. Agora só falta você parar de falar sobre mim com qualquer pessoa. Foi tudo o que eu disse antes de desligar. Sentei-me no meio da sala, enquanto a escuridão caía lá fora, e percebi o tamanho da traição. Tinha confiado em Maia por não ser da minha família de sangue, achando que ela seria meu porto seguro. Mas ela era mulher de Daniel, vivia na casa dele, dormia na cama dele, criava os filhos dele. Quando chegou a hora de escolher entre a família do marido e eu, não havia escolha alguma. Revia em flashes todas as vezes em que ela parecia estar do meu lado, os sorrisos discretos nas festas, os cochichos de cumplicidade. Será que algum momento foi solidariedade de verdade ou tudo não passou de espionagem? Uma forma silenciosa de reunir informações para me trair. Eu nunca descobri quem espalhou as versões distorcidas da minha história e, no fundo, já não fazia diferença. Passei o resto da noite mergulhado na minha própria investigação, atualizei cada registro, anotei cada detalhe daquela conversa no café. Lembrei das perguntas dela, de como havia desviado o assunto para os meus planos, do interesse repentino pelo meu advogado e pela papelada. Na hora, parecia preocupação, hoje vejo que foi um interrogatório meticuloso. Incluí no meu arquivo a mensagem do meu pai sobre construir um caso e marquei, com precisão, os 2 longos intervalos de dias que separaram o diálogo com a Maia da acusação dele, tempo suficiente para a informação pingar de um para o Daniel, depois para os meus pais, e fermentar até se tornar venenosa. A lição se impôs, clara e cruel, tudo o que eu dissesse poderia e seria usado contra mim. Não havia aliados, nem confidências seguras. Havia apenas eu, minhas anotações e uma verdade que ninguém parecia querer ouvir. Nas semanas seguintes, adotei uma política rígida de quarentena da informação. Respondi perguntas com outras perguntas. Se alguém queria saber como eu estava, eu dizia estou bem e mudava de assunto. Se insistissem sobre meus planos, afirmava que ainda não havia decidido nada. E, caso tentassem cavar mais fundo, eu simplesmente desaparecia e inventava compromissos urgentes. Foi exaustivo essa vigília constante, mas também libertador.
Percebi quanto do meu tempo havia sido gasto agradando expectativas, explicando, justificando, acalmando medos alheios. Agora não atuava mais. Deixei que a família criasse sua própria versão, que eu era amargurado, vingativo, prestes a ter um colapso. Inventaram até que eu ameaçara processar alguém ou exigir ressarcimento de um imóvel. Eram boatos sem provas, mas boatos não precisam de provas, apenas de repetição e de quem queira acreditar. Parecia cruel, mas parei de corrigir. Cada contestação viraria nova munição contra mim, mais provas da minha instabilidade. Então calei-me. Documentei tudo em silêncio, construindo meu arquivo íntimo da verdade. Sobrevivência, entendi, exigia-se novo silêncio. Não um silêncio submisso da acomodação, mas um silêncio estratégico, escolhido. Eu não estava me escondendo, eu estava poupando energia, protegendo o que era real, esperando. Esperando por quem? Nem eu sabia. Só sabia que não estava sozinho na razão. Em algum lugar, haveria alguém capaz de olhar os fatos sem pedir que eu os suavizasse, alguém disposto a ficar ao meu lado não por conveniência, mas pela verdade. Essa pessoa não era a Maia, nem ninguém da minha família. Mas tinha de existir. Eu descobri Claire aos 28 anos, no meu primeiro ano naquela grande firma de contabilidade. Ela era associada sénior 3 anos à minha frente e tinha fama de falar sem rodeios, exatamente o oposto das outras mulheres do escritório que suavizavam tudo antes de criticar. Claire não usava espero que não se importe ou talvez eu esteja exagerando. Ela simplesmente dizia o que via e deixava a frase ali, tão dura quanto um fato consumado. Para a maioria, era aterrorizante. Para mim, foi como respirar ar puro. Nos conhecemos de verdade numa dessas madrugadas em que a gente só quer que o dia acabe logo. Eram 10 da noite e estávamos nós duas na copa, tomando café vencido sob a luz fria dos fluorescentes. Eu encarava uma planilha que há horas não fazia sentido algum quando ela entrou, olhou para a tela e soltou, sem cerimônia: "Você está aí há 20 minutos." Ou faz uma pausa ou admite que travou. Qualquer outra pessoa viria com boa vontade e um monte de posso ajudar, mas Claire só apontou o óbvio e esperou. Eu admiti que estava presa. Ela se sentou, vasculhou meus números e, em 90 segundos, achou o erro. Levantou a cabeça, me encarou e disse: "Você é boa nisso. Só precisa aprender quando dar um passo atrás e quando pedir ajuda. A maioria nunca aprende." Foi a primeira vez que alguém na firma me dizia que eu era capaz e falou como se fosse só um dado inquestionável, não um elogio. Viramos amigas no ritmo lento dos compartilhamentos forçados pelo trabalho, horas extras, corridinhas de almoço que rendiam só um sanduíche na mão, conversas breves no elevador sobre prazos insanos e a comédia de erros do mundo corporativo. Claire não era calorosa, não conhecia detalhes da minha vida nem lembrava aniversários sem um lembrete no celular, mas era honestidade sem filtro. Depois de anos lidando com as meias mentiras da minha família, aquele tipo de franqueza parecia oxigênio. Aos 31, ela saiu para outra empresa, com título melhor, salário maior e mais equilíbrio. Coincidência ou não, foi no mesmo mês em que meu pai resolveu ligar sobre a hipoteca pela primeira vez. É só um problema de timing, nada de mais. Configurei o débito automático e guardei o segredo. Quando nos encontramos para um café meses depois, Claire ainda conhecia só a versão da eu competente que ela vira no trabalho. Eu já me afundava no papel de pilar invisível da minha família, mas ela não fazia ideia. Mantivemos contato da forma que adultos ocupados mantêm, um café ou 2 por ano, mensagens de aniversário, e-mails ocasionais sempre que algo nos lembrava uma da outra. Entre um encontro e outro, ela se apaixonou, casou, divorciou. Eu virei sócia da firma e ela montou a própria consultoria. Nossas vidas se afastaram, como inevitável acontece, mas a nossa amizade sobreviveu ao que já vivemos juntas e não ao que falamos todo dia. Afinal, foi durante aqueles anos de adaptação que criamos algo sólido, mesmo sem querer. Fazia meses que eu não trocava uma palavra com meus pais, tempo suficiente para transformar até um simples convite num aviso de tempestade. 3 meses depois do nosso silêncio, ela apareceu no meu celular, na cidade na semana que vem para reuniões. Almoço. Quase recusei, aprendi a não encontrar ninguém que pudesse fazer perguntas. Depois do que houve com a Maia, eu confiava a minha história somente a mim mesma.
Mas a Claire era diferente. Nunca tinha conhecido minha família, não devia lealdade nem repassava informação. Existia num universo paralelo ao meu e eu estava exausta de carregar aquele peso sozinha. Então, aceitei. Marcamos num restaurante chique em Midtown, daqueles com executivos falando alto sobre fusões bilionárias. Claire chegou impecável, blazer cortado na medida, cabelo curto e serió, olhar crítico, como se já tivesse avaliado a sala e decidido que 90% não merecia atenção. Você está péssima, disse ela, sem rodeios, assim que me sentei. Percebi que emagreceu e não é um bom sinal. Você parece mais leve, mas exausta. O que está acontecendo? Aquelas palavras pairaram no ar. Eu podia desviar, proteger minha história mais uma vez, ou arriscar e confiar em quem nunca me cobrou fingir ser alguém que eu não era. Talvez porque ela fosse totalmente alheia à minha família, talvez porque sempre me visse com clareza, mesmo quando eu me perdia. Eu escolhi contar tudo. Comecei pelo jantar em que minha mãe elogiou a independência do Daniel enquanto eu remexia o prato vazio, quebrada pelas dívidas. Voltei ao telefonema de 6 anos atrás, o pagamento automático que configurei em segredo, as transferências mensais que, aos poucos, inverteram nossa realidade. Ele virou o filho responsável, eu me tornei invisível. Lembrei da noite em que cancelei o depósito e recebi centenas de ligações em pânico. Do meu pai, batendo à porta, confuso, e da minha mãe, chorando de culpa. Falei da primeira conferência em que todos ouviram os números e se refugiaram em suas próprias versões confortáveis. Das tias e dos primos que então surgiram, esperançosos, acusando-me de colapso. Da visita da minha mãe ao meu apartamento, analisando meu estado mental. Da Patrícia, minha advogada, que guardava cada documento. Da traição da Maia. E da pessoa em quem eu mais confiava, entregando minha confidência a quem tentava me derrubar. Entreguei a Claire cada detalhe, cada ferida, cada humilhação. E pela primeira vez em muito tempo, senti que não estava sozinha. No instante em que comecei a questionar a mim mesma, Claire simplesmente me ouviu. Nada de arroubos de horror, nenhuma frase de simpatia dramática, nenhum ai, meu Deus, ou que terrível que tantas vezes as pessoas usam para parecer solícitas. Só silêncio atento, como se ela estivesse absorvendo cada palavra, separando fatos, buscando padrões. Quando eu terminei, ficamos ali, o burburinho do restaurante circulando ao redor, enquanto nossa mesa se mantinha numa calma quase sagrada. Sabe o que é curioso? Ela finalmente quebrou o silêncio. Você não as chamou de egoístas ou ingratas. Aliás, não chamou ninguém de nada. O que você repete é que elas não entenderam, que se convenceram de que a história era a que elas escolheram. Eu não havia percebido, mas ela tinha razão. Mesmo depois de tudo, eu as protegia do meu próprio rancor. Não me parecem mal intencionadas, tentei argumentar. É provável que não fossem, concordou Claire. Mas também não viram você. E há uma diferença enorme entre crueldade e apagamento, porém ambos machucam. A crueldade é ativa e exige intenção. O apagamento é passivo, é simplesmente não enxergar, não perguntar, não notar. É presumir que você sempre estará lá, fazendo tudo, sem pedir nada. A crueldade deixa feridas, mas o apagamento abre buracos. Algo em meu peito se moveu ao ouvir aquelas palavras. Ela havia batido em algo que eu tentava nomear havia meses. Como você sabe disso? Perguntei. Claire ergueu o copo d'água até aos lábios, deu um gole e prosseguiu. Passei 5 anos com a família do meu ex-marido. Não eram pessoas más, nem cruéis, mas eu era quem lembrava dos aniversários, organizava as festas, apaziguava as brigas. Quando finalmente disse que estava exausta, que precisava de ajuda, eles me olharam como se eu falasse em outra língua. Não entendiam porque eu estava chateada, eu sempre fizera tudo, era isso que eu era, a competente, a confiável, a que não precisava de nada. Claire fez uma pausa e continuou, a voz leve, mas firme. Então, parei. Parei de planejar, parei de lembrar. No começo, eles ficaram confusos. Depois, irritados. E, por fim, reescreveram a história. Eu virei a difícil, a egoísta, a irresponsável.
Nunca cogitaram que minhas responsabilidades jamais foram justas. E melhorou? Perguntei, temendo a resposta. Não, não com eles. Foi um dos motivos pelo divórcio. Mas para mim foi libertador. Aprendi que posso estabelecer limites, que não devo estar sempre à disposição só porque consigo estar. Há diferença entre poder e dever. Ela se inclinou, fixou meus olhos com aquela intensidade característica e disse: a decisão é sua. Não há erro em parar, em recuar, em se proteger. Seu tempo, seu dinheiro, sua energia são recursos seus, você escolhe como gastá-los, não elas. Era um dia como qualquer outro em Manhattan, mas algo dentro de mim estava mudando. Sentada à mesa de um pequeno restaurante, rodeada pelo barulho familiar de tal lugar, não consegui conter as lágrimas que começavam a se formar. Era a primeira vez em semanas que eu me sentia assim, não por tristeza, mas por alívio. Era como se o peso de ser vista, de finalmente ter alguém que me ouvia, estivesse se dissipando. Obrigada, eu disse a Claire, não sabendo exatamente porquê. Porquê? Ela respondeu com um leve toque de riso na voz. Por não me dizer para perdoá-los ou para tentar mais, ou para simplesmente ser a pessoa maior nessa história. Claire sorriu, um sorriso que continha tanta empatia que parecia um raindrop emocional. Você tem sido a maior pessoa por 6 anos, ela iniciou, grande o suficiente para todos ao seu redor. Tão grande que precisou se encolher para caber na versão distorcida da realidade que sua família construiu. Talvez seja hora de você ser apenas do seu tamanho. Ficamos em silêncio por um momento, as conversas ao nosso redor preenchendo o espaço entre nós, mas não de uma forma desconfortável. Era como se estávamos em uma pausa dentro da tempestuosa sinfonia da vida urbana, onde a luz do sol parecia brilhar um pouco mais intensamente. Posso te perguntar algo? Eu pedi e, ao receber um aceno de consentimento, continuei. Depois de parar de fazer tudo pela família do seu ex, depois que tudo terminou, você já se arrependeu de ter dado um passo atrás? Já desejou ter continuado sendo a pessoa capaz, mantendo a paz? Claire levou a pergunta a sério, como tudo em sua vida. Ela admitiu que houve momentos. Sim, havia momentos quando ela sentia falta de ser necessária, de ter um papel, mesmo que esse papel fosse injusto. Ser essencial é gratificante, mesmo quando isso esgota. Mas, embora reconhecesse esses momentos de fraqueza, ela não se arrependia de sua decisão. Aprendi algo importante, ela disse, seus olhos fixos nos meus. As pessoas que só te amam quando você é útil, na verdade, não te amam de verdade. Elas amam o que você pode oferecer e isso não é a mesma coisa. Pensei em meu pai, que ligava centenas de vezes, nunca perguntando por que eu tinha parado de ser o que ele queria, apenas exigindo que eu voltasse a ser. Lembrei das manipulações emocionais da minha mãe, transformando sacrifício em obrigação. E pensei sobre Daniel, que realmente não conseguia entender que nunca contribuíra em nada, pois amavam o que eu fornecia, não a mim. Como você soube que estava fazendo a coisa certa, eu perguntei, ansiosa. Eu não sabia, pelo menos não por muito tempo, Claire confessou. Eu me questionava a cada instante. Estava sendo egoísta? Estava exagerando? Estava destruindo meu casamento por causa de algo pequeno? Levei anos para olhar para trás e ver tudo com clareza. Mas o que me ajudou foi encontrar ao menos uma pessoa que enxergasse a situação de forma clara, alguém fora do sistema que pudesse olhar os fatos sem precisar que eu os suavizasse. Essa pessoa era minha terapeuta. Claire passou a mão delicadamente sobre a minha, um gesto que eu nunca tinha presenciado dela antes, mas que parecia refletir uma conexão genuína. Agora você tem alguém também, ela disse, a sinceridade em suas palavras ressoando dentro de mim. Ao sair do restaurante, enquanto atravessava Midtown Manhattan, percebi a multidão em movimento ao meu redor, mas me sentia separada dela. O ruído da cidade parecia abafado, como se estivesse envolta em algo protetor. Algo tinha mudado dentro de mim e uma nova compreensão começava a brotar. Por semanas eu havia questionado minhas decisões, me questionando a cada novo dia se eu estava sendo cruel ou exagerando, se deveria encontrar uma maneira de apaziguar as coisas. A voz da minha família vivia em minha cabeça, mas agora, pela primeira vez, eu começava a me sentir livre desse peso. A vida, muitas vezes, nos apresenta desafios que parecem insuperáveis.
Neste capítulo da minha história, percebi que os grilhões da crítica e da dúvida que me cercavam estavam começando a se desgastar. Fui atacado por uma alucinação estranha, a ideia de que eu era egoísta, que estava arruinando tudo por causa de um simples comentário feito durante um jantar. Por tanto tempo, essa voz me atormentou e, de certa forma, eu havia começado a acreditar nela. No entanto, havia outra voz emergindo, a voz de Claire. Claire, com toda a sua calma e honestidade, disse algo que nunca havia sido dito em minha família: você não está errado. Você tem o direito de decidir. Seja do seu próprio tamanho. Sua afirmação não veio com instruções, planos ou conselhos não solicitados. Era apenas um reconhecimento da realidade, algo fundamental que soou como um alívio suave diante do zumbido constante de dúvidas que me atormentava desde o início dessa jornada. Embora não estivesse completamente silencioso, a certeza me ajudou a sussurrar de volta aos meus próprios pensamentos. Parei no meio da calçada, observando as pessoas fluírem ao meu redor como água contornada por uma pedra. Era um momento de descoberta, de respirar livremente, de ocupar espaço sem precisar pedir desculpas por isso. Após anos vivendo em um sistema que negava a minha realidade, ter apenas uma pessoa que a reconhecia mudava tudo. Eu não precisava da aprovação de todos, nem que minha família se desculpasse ou admitisse os erros que cometera. Também não necessitava que Maia retirasse sua traição ou que minha tia parasse de ligar a respeito da minha saúde mental. Eu só queria alguém do lado de fora daquele contexto, alguém que confirmasse que o que eu estava vivenciando era legítimo. E agora eu tinha isso, uma testemunha. Uma pessoa que via, e isso era mais do que suficiente. Retomei meu caminho, fluindo com a multidão da cidade. No entanto, algo dentro de mim havia mudado. Eu não estava mais me minimizando, nem me desculpando por existir. Ao contrário, pela primeira vez em meses, talvez anos, simplesmente caminhava, ocupando o espaço que precisava, sendo eu mesma. Então surgiu uma notícia nova, uma oferta de trabalho em Chicago. Uma posição sénior em uma empresa em crescimento. O salário era menor do que eu ganhava, mas a promessa de um equilíbrio entre vida profissional e pessoal e clientes com os quais eu realmente queria trabalhar era tentadora. Tinha-me candidatado meses atrás, quase como um exercício hipotético, como seria começar de novo? Agora a proposta era real e eu precisava decidir. Fiz as contas. O corte no salário era de cerca de 15%, mas o custo de vida em Chicago era mais baixo do que em Nova York. O aluguel diminuiria e as longas horas de deslocamento desapareceriam. Considerando tudo, eu acabaria por ficar em uma situação quase igual, talvez até um pouco à frente. Mas a verdadeira matemática envolvia algo mais profundo. Nova York significava estar a apenas 40 minutos da casa dos meus pais, significava estar disponível para visitas inesperadas, chamadas de emergência e reuniões familiares nas quais era esperado que eu assumisse um papel específico. Já Chicago era 800 milhas de distância, com passagens de avião incluídas. Sem surpresas batendo à minha porta. Foi assim que aceitei a oferta. A logística da mudança consumiu as semanas seguintes, procurar um apartamento remotamente, rolar por listas de imóveis nas noites. A nova vida me esperava e eu estava pronta para abraçá-la. Eu me vi organizando mudança para um lugar que nunca tinha visitado, buscando orçamentos, agendando coletas e entregas, explicando a cada cliente que eu estava de saída, mas que eles ficariam bem assistidos. Quanto mais tarefas eu acumulava, menos pensava no impacto real de tudo aquilo. A primeira pessoa a saber foi a Claire. Marcamos jantar num restaurante do Village que sempre quisemos provar, mas nunca tínhamos conseguido. Quando contei sobre Chicago, ela não demonstrou surpresa. Eu sabia que algo assim estava por vir, disse ela, encostando os olhos nos meus. Você tem esse olhar? O olhar de quem já partiu. Você esteve aqui fisicamente, mas sua mente se foi há semanas. E ela estava certa, eu vinha fazendo as malas mentalmente há tempo mais do que admiti a mim mesma. Você está bem com isso? Perguntei. Sinto que estou-te abandonando. Claire riu, aquele riso ácido que eu já amava ouvir. Você não me abandona, você se salva. Há uma diferença enorme. E, olha, eu vou-te visitar. Chicago tem bons restaurantes e um frio de rachar. Te prometo que levo um casaco.
Terminamos a noite passeando pelas ruas familiares do village. No canto onde sempre nos despedíamos, ela me abraçou demoradamente, mais tempo do que jamais havia feito antes. Você está fazendo a coisa certa. Não deixa ninguém te encher de culpa por escolher a si mesma. Meu anúncio no trabalho, aos amigos da cidade e ao senhorio foi simples. Só minha família permaneceu no escuro. Empacotar as minhas coisas foi mais difícil do que eu imaginava, não pelo peso das caixas, mas pelas decisões: guardar ou largar, doar ou levar, lembrar ou esquecer. No fundo do armário, achei uma caixa que não era aberta há anos. Dentro, papéis da infância, fotos, um enfeite de Natal que minha mãe me deu aos 12 anos, um pequeno anjo de vidro, tão frágil e silencioso quanto você, ela dissera. Segurei aquele anjinho entre os dedos, observando a luz dançar em suas asas minúsculas. Pensei em minha mãe, na última vez que veio checar minha sanidade, sem nunca perguntar como eu realmente estava em 6 anos de apoio silencioso. Cuidadosamente, envolvi o vidro em jornal e o devolvi à caixa. Seleitei A e escrevi doar na lateral em marcador preto. Algumas lembranças não valem 400 quilômetros. Minha família descobriu a mudança cedo ou tarde, talvez pelas redes de informação que sempre os vigiaram. 3 dias antes do embarque, meu celular tocou com a voz rouca da minha mãe. Você está indo embora. Conseguiu um emprego em Chicago? Quando ia nos contar? Eu resmunguei que não achava que eles se importassem. Claro que nos importamos, você é nossa filha. Fiquei em silêncio. Foram 6 anos pagando seu financiamento. Quantas vezes ligou para saber como eu estava, não sobre dinheiro, mas sobre mim? Ela não respondeu à própria pergunta. Suspirei, olhando para a sala bagunçada. Preciso desligar, os carregadores já estão na porta. E desliguei antes que ela perguntasse mais. Naquela noite, caminhei pelo meu apartamento quase vazio, sentindo o peso e a liberdade de tudo aquilo. O apartamento estava irreconhecível. Tudo o que eu possuía estava empilhado em caixas ou já embarcado num caminhão. As paredes despojadas de quadros, os armários, e quando vazio. Parecia o relicário de outra vida. Fiquei imóvel na cozinha onde, durante 5 anos, preparara meu café todas as manhãs. Cruzei a sala de estar, recordando as horas em que me sentei ali, encarando a tela do celular, esperando o nome do meu pai surgir na chamada, vez após vez. Olhei pela janela, aquele panorama de tijolos avermelhados e o estreito pedaço de céu entre os telhados já fazia parte de mim, embora eu nem tenha percebido quando decorei. Aquele lugar tinha sido minha fortaleza nos meses mais sombrios, mas também minha gaiola, perto o suficiente da família para que sempre pudessem me alcançar. Parti com um misto de alívio e tristeza, e ambas as sensações ardiam com a mesma intensidade. Foi então que meu telefone vibrou com mais um chamado do meu pai. Deixei cair na caixa postal. O recado chegava diferente, voz contida, quase hesitante. Eu não sei o que aconteceu entre nós. Não sei como chegamos a esse ponto. Só quero que saiba que te amamos, mesmo que não pareça. Guardei aquele áudio não por como me comoveu, mas porque era prova de que, até o fim, ele não conseguiria dizer o que realmente importava. Nunca ouvi desculpa por ter-te tomado como certa, nem obrigado por tudo o que fez. Apenas te amamos, como se o amor fosse suficiente e o resto, irrelevante. Na manhã seguinte, carreguei minha última mala no carro. O sol ainda hesitava em nascer, a rua, em despertar. Lancei um último olhar ao prédio que chamara de lar, à janela que fora minha, à vida que deixava para trás. Entrei no carro, dei partida e fui em direção ao oeste, sem olhar no retrovisor. Chicago se revelou mais fria do que eu imaginava, não só no clima, mas na atmosfera. Nova York era esmagadora, mas familiar, eu sabia onde pisar, que cantos me acolhiam. Em Chicago, eu era uma completa desconhecida. Contei a mim mesma que isso era ótimo. Desconhecidos não têm expectativas nem bagagem histórica. Eles simplesmente nos veem como somos. Descobri um apartamento em Lincoln Park, terceiro andar sem elevador, janelas amplas, nenhum vestígio de memórias familiares.
Mobiliá-lo virou ato de liberdade. Escolhia cada peça porque me fazia feliz, não porque combinava com um legado de heranças ou doações. Cada objeto era meu. O trabalho novo exigia tanto quanto todos os empregos iniciais, sistemas para aprender, relacionamentos para cimentar, ritmos diários a instaurar, mas havia algo de redentor na exatidão de métricas e prazos, entregas que se transformavam em resultados palpáveis, sem o peso de um labor invisível ou de favores não reconhecidos. Sem crises por semanas a fio, eu soube que estava no caminho certo. Durante 3 meses, minhas ligações para casa foram a contagem mínima. Um simples texto de aniversário para minha mãe, uma rápida conversa com Daniel quando ele tinha dúvidas de declaração de imposto. Nada que pudesse virar assunto. Até o dia em que Daniel ligou com uma súbita notícia: eles vão vender a casa. Eu estava parada. Na minha cozinha nova, eu preparava o jantar quando deixei a espátula de lado e fui até a janela. A cidade de Chicago se estendia à minha frente, imponente, e mesmo sem enxergar o lago Michigan na escuridão, eu sabia que ele estava lá, firme e silencioso. Do outro lado do telefone, ele falava do meu pai e da minha mãe. Não conseguiam mais arcar com as parcelas, já tinham tentado refinanciar, mas o crédito não permitia. Agora, sem alternativa, teriam de vender a casa. Sinto muito, ele insistiu e explicou que, depois de quitar hipoteca e ónus diversos, talvez não sobrasse nada para eles. É uma situação difícil. Pediu um empréstimo temporário, um bridge loan para os ajudar na transição. Algo como os $3.000 mensais que eu, durante 6 anos, dispensei sem nunca reclamar. Olhei mais uma vez para o horizonte, as luzes dos prédios reluziam enquanto lá embaixo meu passado desmoronava. Eles haviam-me dito, na última ceia que jantamos juntos, que eu era quebrada, que estava tendo um colapso mental. E agora pediam socorro outra vez, esperando que eu arrumasse tudo. Eu respirei fundo e soltei a verdade que pesava no ar: eu não tenho mais esse dinheiro. Dei a vocês 6 anos de apoio, mais de $200.000. Agora é a vez de arcar com as consequências das próprias escolhas. O silêncio do outro lado foi longo. Quando ele falou de novo, a voz soou triste, quase incrédula. Então é isso? Você vai deixá-los se ferrar? Não. Vou deixá-los enfrentar o desfecho do que iniciaram. Para mim já foi suficiente. Fui a filha que financiou a vida dos pais sem receber uma obrigada. Estou exausta. Desliguei. O jantar esfriou na panela e eu me joguei no sofá, fitando o teto. Eles ligariam para reclamar, contariam ao mundo que a filha ingrata abandonara a família. Que assim fosse. Estava a 800 quilômetros de distância, ali aquelas histórias não me alcançariam. 2 meses depois, recebi uma mensagem da minha mãe: achamos um apartamento em Addison. Menor, mas vai dar certo. Nem culpa, nem pressão, só uma informação. Respirei aliviada e respondi: espero que fiquem confortáveis. De coração. Eu não desejava sofrimento a eles, apenas soube que não podia mais me sacrificar para evitar o que era consequência das escolhas deles. Há uma diferença enorme entre querer que alguém sofra e recusar-se a se ferir para poupá-lo. A casa onde cresci, a hipoteca que sustentei por tanto tempo, o salão de jantar onde ele me chamou de louca, tudo vendido para estranhos que agora ecoavam suas próprias histórias por aqueles corredores. Não senti vitória nem vingança. Senti algo inesperado, liberdade. Mas logo percebi que a liberdade pesa mais do que imaginei. Quando estamos presos, sonhamos com a leveza do voo, mas, no momento em que caem as correntes, descobrimos que ainda não aprendemos a voar. Durante meses, fui definida pelo meu não, a que parou de pagar, a que se afastou, a que disse basta. Agora, instalada em Chicago, sem mais batalhas para travar contra eles, descobria que precisava reaprender quem eu era além daquilo que rejeitava. Os dias tinham uma estranha sensação de vazio. Eu seguia a mesma rotina: acordar, ir ao trabalho, voltar para casa, preparar o jantar, ler um pouco e dormir. A ausência de crises era ao mesmo tempo um alívio e um labirinto. Eu havia gasto tanta energia mantendo os sentidos aguçados que, de repente, não sabia o que fazer com uma mente livre de ameaças. Decidi começar uma terapia, não por sentir-me à beira do colapso, mas porque precisava aprender a construir algo novo.
Minha terapeuta, a doutora Rivera, era uma mulher direta, objetivista, dispensava simpatias vazias e ia direto ao ponto. Fale-me sobre sua família, ela me desafiou na primeira sessão. Resumi o passado, as parcelas da hipoteca que nunca pareciam baixar, a falta de reconhecimento, aquele comentário maldoso durante o jantar e as consequências que eu carregava. Ela me olhou atentamente e perguntou: "E hoje, como você se sente em relação a tudo isso?" "Não sei", respondi. Distante, aliviada, às vezes com raiva, mas não tanto quanto antes. "Você quer se reconciliar com eles?" O silêncio se estendeu. Como seria isso? Eles nunca pediram desculpas, nunca admitiram que fizeram. Se eu me reconciliasse sem um pedido de desculpas, voltaria ao mesmo jogo de invisibilidade. E, se eles pedissem desculpas, sinceramente, eu não teria certeza de querer voltar ao que éramos, eu não era mais a mesma pessoa. Para reconciliar, eles teriam de enxergar alguém que nunca viram antes, concluiu a doutora Rivera. Você acha que eles são capazes disso? Não havia resposta pronta. Com o passar dos meses, fiz amizades no trabalho, encontrei uma cafeteria de que gostei e descobri ruas de Chicago que, aos poucos, passaram a parecer minhas. A cidade deixou de ser um estranho e virou lar. O contato com a família diminuiu quase a zero. Uma mensagem de texto nos feriados, uma ligação rápida nos aniversários, nada que reabrisse antigas feridas. Eu não sentia falta deles, mas sim da ideia de uma família acolhedora, pais que me admirassem e me amassem de verdade, um irmão que fosse parceiro, não um rival. Essa família perfeita só existia na minha imaginação. A família real me exigia sumir para que tudo funcionasse, e eu não podia mais sumir. Quase um ano depois da mudança, recebi um e-mail da minha mãe. Era mais longo do que as mensagens que ela costumava mandar. Estive pensando no que aconteceu. Sei que te magoamos. Não entendi completamente até você se afastar. Seu pai não gosta de falar nisso, mas sinto que ele também sofre. A casa ficou silenciosa, não só porque mudamos de lugar, mas porque você saiu das nossas vidas. Não estou pedindo que volte nem que nos perdoe. Só queria que soubesse que agora eu vejo. Vejo o que você fez por nós e reconheço que não te enxergamos. Desculpe-me por só ter entendido depois de te perder. Li o e-mail 3 vezes. Depois, fechei o laptop e saí para caminhar. À beira do lago, a água parecia um espelho escuro sem fim e as luzes da cidade cintilavam ao fundo. Refleti sobre cada palavra que ela havia digitado e também sobre tudo que ficou subentendido. Ela estava arrependida e isso era algo. Mas será que era o bastante? Peço desculpas não pelo que ela fizera, mas porque eu tivera partido. A perda do vínculo importava mais do que a causa, as consequências me forçaram a refletir, mas a injustiça em si não bastava para me levar de volta. Ainda assim, algo havia-se mexido dentro de mim, uma fresta na parede que eu julgava inabalável. Caminhei até os pés doerem e, ao voltar para casa, sentei-me diante do computador e escrevi: "Obrigado por dizer aquilo. Eu precisava ouvir. Não estou pronto para voltar à família do jeito que era antes. Talvez algum dia possamos construir algo diferente, mas vai ter de ser realmente diferente. Eu não posso mais ser invisível." Enviei a mensagem e fui dormir. Fosse lá o que fosse que viesse depois, eu já tivera dito tudo o que precisava. O resto cabia a eles. Percebi, aos poucos, que perdoar não era um sentimento caloroso de reconciliação nem um abraço cinematográfico regado a lágrimas. Não havia fechar ciclos, seja lá o que isso queira dizer. Perdão era uma decisão, escolher o que levar adiante e o que deixar para trás. Assim como as grandes escolhas da vida, ele surge sempre de modo silencioso, quase por acaso, num dia qualquer em que você nem está prestando atenção. A minha epifania aconteceu numa terça-feira, no fim da primavera, mais de 1 ano e meio depois de eu ter mudado para Chicago. Eu estava sentado no meu apartamento, pagando contas online, quando notei que não sentia mais raiva. Não era como se o rancor tivesse sido substituído por compreensão, simplesmente desvaneceu, igual a um hematoma que você só percebe que sumiu quando olha para o braço e não o vê mais.
Perdoei-os não porque tivessem conquistado esse direito. Meu pai sequer falara comigo desde a minha partida. Minha mãe ainda mantinha comunicação cautelosa e superficial e Daniel vivia inconsciente da dor alheia, mas porque carregar aquela fúria me custava muito mais do que lhes custava. Aquela irritação morava em cada fibra do meu corpo, no maxilar sempre tenso, nos ombros enrijecidos, nas madrugadas de pensamentos acelerados. Eles só se defrontavam com o meu ressentimento quando eu decidia externá-lo. Ao não perdoar, o único punido era o mesmo. Viviam lá em Nova Jersey, contando a própria versão dos fatos, enquanto meu rancor batia só em mim. Lembrei das palavras da doutora Rivera, minha terapeuta, que há meses tentava-me explicar sem pressa. Perdão não é um presente que você oferece a quem de frio, é o peso que você decide largar porque está exausto de carregá-lo. No começo, achei que isso significava livrar meus pais da culpa, trair a fúria que impulsionara minha fuga. Descobri, porém, que desistir de tanto ódio não é esmola nem clemência, é liberdade. Eu mal podia imaginar quanta energia eu vinha desperdiçando, energia que poderia ter dedicado à minha nova vida, aos amigos que conquistei, à minha própria reinvenção. Em vez disso, eu a consumia pensando em gente que nem estava mais por perto, dando a essas pessoas um espaço na minha mente que elas nunca haviam merecido. Então, decidi largar a raiva. Não foi de uma só vez, mas aos poucos, ao longo de meses, como se eu abaixasse um saco pesado 1 centímetro de cada vez. E, lá no meio desse processo, meio sem perceber, descobri que havia perdoado. Só que o perdão não era o que eu imaginava, não significava reconciliação, nem confiança restaurada, nem fingir que o passado nunca existiu. Não era reescrever a minha história para deixá-los bonzinhos aos meus olhos. Perdão, para mim, queria dizer aceitar que eles eram como eram, desistir da ilusão de que um dia se tornariam os pais que eu sempre desejei. Queria dizer, enfim, lamentar a família que eu nunca realmente tive. Perdoar não me obrigava a tê-los por perto, essas duas coisas não se excluem. O perdão é desejar o bem. Os limites são desejar o bem de longe. Quase um ano depois de eu ter ido embora, minha mãe me enviou um e-mail que abriu uma fresta na parede que eu tinha erguido. Ela reconheceu, ainda que de forma incompleta, que não me tinha visto, que só entendeu isso depois de me perder. Não era um pedido de desculpas total, muito menos um assumir de responsabilidades, mas já era alguma coisa, um sinal de que, por mais tênue, a realidade havia penetrado. Respondi agradecendo pelas palavras e expliquei que não estava pronta para voltar ao convívio como antes. Quem sabe um dia poderíamos construir algo diferente, mas tinha que ser diferente. Não suportaria jamais ser invisível de novo. Desde então, trocamos mensagens esparsas, fotos do jardim dela, notícias do tempo, comentários prazerosos sobre a vida cotidiana. Um contato superficial, neutro, ela não insistia e eu agradecia. Talvez ela tenha finalmente compreendido que forçar um reencontro me afastaria ainda mais, ou talvez estivesse apenas cansada. De qualquer maneira, ficou um espaço tranquilo entre nós, não mais um campo de batalha. Com meu pai, nada aconteceu. Em 18 meses, nenhum telefonema, nenhuma carta, nenhum sinto muito. Acredito que tenha sido orgulho, vergonha ou aquela forma masculina de nunca admitir erro que sempre presenciei nele. Meu pai nunca pediu desculpas e enxergava toda a culpa como ameaça direta à própria identidade. Fiz as pazes com a ideia de que talvez jamais ouvisse dele um me perdoe. Em algumas noites, quando estou cansada demais para manter a guarda erguida, sinto falta de um pai capaz de dizer que sentia muito, que enxergava suas falhas e assumia a responsabilidade por elas. Mas, no instante seguinte, lembro que esse pai nunca existiu de verdade. O que eu lamentava era um personagem idealizado, um personagem de livro que eu queria real. Foi nesse momento de tranquilidade que recebi uma mensagem de Daniel, quase um ano depois de tudo ter começado. Ver o nome dele aparecer na tela do meu celular ainda despertava um turbilhão de emoções, mas, curiosa, ou talvez querendo-me testar, atendi. Oi, ele disse. Como está Chicago? Frio, mas vai bem. Silence. Ele respirou fundo. Queria falar sobre um negócio. Estou abrindo uma galeria com alguns sócios, vai ter arte e fotografia. Conseguimos um espaço ótimo em Jersey City, a visão está impecável. Pensei em você para investir. Quase ri. A audácia dele beirava o impressionante.
Me mostre o plano de negócios, pedi com a voz tranquila. Daniel se empolgou numa explanação repleta de sonhos, mas carente de dados. As projeções de receita eram tão otimistas que não levavam em conta a realidade do bairro. O aporte de capital? Vago. A divisão de cotas? Confusa. Parecia mais um daqueles esquemas antigos dele, cheio de grandes promessas sustentadas pelo dinheiro alheio. Não posso ajudar, concluí assim que ele parou de falar. Porquê? Ele soou surpreso. Porque não funciona. As contas não fecham, o capital é insuficiente e o cronograma está irreais. Sinto muito. Você está sendo negativa, como sempre. Sou apenas precisa. Você não tem o suficiente para tirar essa ideia do papel. Houve um breve silêncio. Eu sabia que ele tentava achar outro argumento. Quando reapareceu, o tom soava quase afável. Isso ainda é por causa daquela história da hipoteca? Aconteceu faz anos, nem entendi direito o que rolou. Não é sobre isso, respondi. É sobre você só me ligar depois de um ano para pedir dinheiro. Nem perguntou como estou ou tentou-se acertar comigo. Só quer que eu empreste. Isso diz tudo sobre o que restou entre nós. Ele murmurou algo e eu desliguei. Minhas mãos tremiam, não de raiva, mas do esforço de manter minha posição. Sem desculpas. A galeria nunca saiu do papel. Em 3 meses, a sociedade se dissolveu. Daniel já partia para outro projeto, um tal de podcast. Entretanto, para mim, aquela ligação selou o fim de qualquer chance de volta. Algumas coisas jamais mudam, algumas pessoas permanecem iguais. Com isso, fiz as pazes. Reconstruí minha vida em Chicago, fiz amigos que nada sabiam do meu passado, criei rotinas só minhas. Yoga todo sábado de manhã. Brans aos domingos naquela cafeteria a 3 quarteirões do meu apartamento. Ligações às quartas à noite para Claire, que se tornara algo como uma irmã, ou ao menos o que eu imaginava que uma irmã poderia ser. A liberdade que conquistei ao sair não era um ponto de chegada, mas um processo constante. Todo dia eu escolhia quem queria ser e o que queria carregar comigo. Em alguns, tomava decisões acertadas, em outros, recaía em velhos padrões, pedia desculpas em excesso, me diminuía, absorvia as emoções alheias como se fossem minhas. Mas havia uma grande diferença, eu agora percebia quando isso acontecia. Estava desperta aos meus próprios hábitos, coisa que nunca havia acontecido antes. Havia dias em que a saudade de ter uma família me atingia. Não a minha família de sangue, mas qualquer família. Pessoas que conhecessem sua história inteira e ainda assim o amassem. Um lar para onde sempre se pudesse voltar. Uma mesa com um lugar reservado. Nessas horas, a dor brotava de surpresa, em feriados, em aniversários, ao cruzar com famílias reunidas. Eu lembrava então que o que eu sentia falta era de uma fantasia, não de uma realidade que me servisse. Eu não perdera algo precioso, eu me libertara de algo tóxico. Compreender isso aliviou a saudade. 2 anos depois de me mudar para Chicago, meu celular tocou com um número desconhecido de New Jersey. Quase não atendi, mas algo me fez apertar o botão. É a Margaret Sullivan? A voz feminina soa profissional, contida. Sim. Falo da coordenação de enfermagem do St. Peter's Hospital, em New Brunswick. Seu pai, Robert Sullivan, deu entrada hoje à tarde com um quadro cardíaco. Teve um infarto. Agora está estável, mas precisará de cirurgia. Encontramos seu nome como contato de emergência. Fiquei paralisada na cozinha. Meu pai, infarto, cirurgia. As palavras pareciam distantes, desconectadas da minha realidade. Ele chegou às 14 horas, mais ou menos. A cirurgia está marcada para amanhã de manhã. Sua mãe pediu que avisássemos você. Ela repetiu aquilo, sua mãe pediu que avisássemos. Mas não ligara para mim. Perguntou algo que não cheguei a entender. Eu vou, respondi, a voz estranhamente firme. Viajo de Chicago, chegarei em algumas horas.
Claro. Avisaremos sua mãe. Desliguei. Fiquei ali observando o telefone, tentando processar. Meu pai estava num hospital em outra cidade, talvez à beira da morte. O homem que me humilhara no jantar, que me chamara de pobre, que me ignorara por 2 anos, podia não chegar ao fim da semana. Deveria sentir algo claro, definido. Mas o turbilhão dentro de mim era complexo: medo, tristeza, raiva, alívio, culpa. Cada sentimento se afogava no seguinte, me deixando suspensa, sem chão. E, pela primeira vez em muito tempo, senti meu coração bater forte por alguém que não era eu mesma. Reservei um voo para aquela mesma noite, como se fosse um bilhete de escape para enfrentar o emaranhado de alívio e tensão que definia minha relação com ele desde sempre. Arrumei uma bagagem pequena, enviei uma mensagem à Claire: papai sofreu um infarto voltando de viagem. Ela respondeu num segundo: precisa que eu vá com você? Neguei com um sorriso trêmulo, mas a oferta já significava o mundo. No avião, as 3 horas pareceram suspensas. Eu vi as nuvens deslizarem lá embaixo e me peguei imaginando o que diria quando visse meu pai, a minha mãe, o Daniel. Estava tanto tempo sem voltar a New Jersey que não reconhecia mais nem o próprio reflexo do meu passado. Tudo o que construía em Chicago soava frágil, como se desmoronasse ao primeiro sopro daquele velho mundo. Pousamos em Newark às 11h30 da noite. Peguei um táxi direto para o hospital. Lá dentro, o silêncio tinha aquela tonalidade pesada de corredor hospitalar depois do horário de visitas. Encontrei minha mãe sentada em uma poltrona simples na ala cardíaca. Quando ela me viu, levantou-se devagar. Você veio, disse ela, a voz embargada. Encostei a mão no ombro dela. Nossa família não era de abraços, mas era um gesto de ternura que eu conhecia bem. Sentamo-nos juntas, sem falar nada ao princípio. Como ele está? Estável, ela respondeu. Amanhã fazem a cirurgia, um bypass. É sério, mas os médicos estão otimistas. Assenti, tentando encaixar tudo aquilo na minha cabeça. O que aconteceu? Ela contou que ele trabalhava no jardim do quintal quando a dor começou. Achou que fosse indigestão e ignorou até não poder mais. Foi ela quem chamou a ambulância. Quando chegaram ao hospital, parte do músculo cardíaco já estava comprometida, não de forma irreversível, mas grave o bastante para virar noite de preocupação. Ele pergunta por você, a voz dela baixou quase a um sussurro. Não disse em voz alta, mas toda vez que chega alguém aqui, ele olha para a porta. Fiquei em silêncio, rodopiando aquela imagem na mente. Um homem em recuperação à espera da filha que não via fazia anos. Cerca de 1 hora depois, o Daniel apareceu. Parecia exausto e apavorado. Sentou-se de frente para nós, olhou para o chão e não disse nada. Ali estávamos, 3 pessoas que mal sabiam como ser família, unidas apenas por laços de sangue e por um susto médico. Na manhã seguinte, enfrentamos 4 horas de cirurgia. Voltamos à mesma sala de espera, tomamos café requentado, evitamos falar do que realmente importava. Em um dado momento, o Daniel saiu para comer algo, minha mãe dormiu sentada. Eu fiquei só, observando o ponteiro do relógio, lembrando das 1000 coisas que talvez eu nunca mais descrevesse em palavras. Quando a cirurgiã finalmente saiu, seu semblante era de cautelosa vitória. O procedimento correu bem, ela anunciou. Ele vai precisar de tempo de recuperação, mudanças no estilo de vida, medicação. Mas tem boas chances de superar isso. Minha mãe desatou a chorar aliviada e o Daniel a abraçou. Fiquei um pouco afastada, sentindo o alívio invadir meu peito. Sobrevivência era bom, mas ainda era só o começo de algo que teríamos de reconstruir. Sobreviver não significava ter todas as respostas nem entender o que havia acontecido. Significava apenas ganhar mais tempo, e eu ainda não sabia o que fazer com ele. Naquela tarde, deixaram-nos vê-lo um de cada vez. Minha mãe entrou primeiro, depois Daniel. Quando chegou a minha vez, empurrei a porta lentamente, preparando-me para um choque que, na verdade, nunca veio. Lá estava ele, tão miúdo na cama de hospital, cercado pelos bips e zumbidos das máquinas.
A pele branca, as olheiras profundas, o homem que um dia fora tão imponente e inabalável parecia frágil, como se o tempo tivesse envelhecido num piscar de olhos. Seus olhos se abriram quando cheguei mais perto. Focados em mim, encontraram algo nos meus, talvez surpresa, talvez um pouco de alívio. Você veio, murmurou com a voz rouca, quase um sussurro. Achei que não viria. Sentei-me na cadeira ao lado da cama. Nem eu, respondi, e por um instante ficamos ali, em silêncio, entrelaçados por 2 anos de palavras não ditas. Fico feliz que você esteja bem, ou que vá ficar, arrisquei, apertando sua mão. Ele assentiu levemente. O médico diz que preciso mudar a dieta, fazer exercícios, controlar o stress, que tenho que aprender a relaxar. Soltou um risinho contido. Conselho sensato, eu acho. Novamente, o silêncio. Eu observava cada traço de seu rosto, esperando que ele encontrasse coragem para dizer algo mais. Eu sei que ele começou, parou, respirou fundo. As coisas não têm sido, mas não conseguiu continuar. Havia uma vida inteira de orgulho e teimosia entre nós, e o velho hábito de nunca pedir desculpas era forte demais até para a gravidade do momento. Está tudo bem, eu falei, e era a mais pura verdade. Não estava dizendo que tudo o que ele fizera fora aceitável, mas já não esperava mais aquela desculpa que talvez nunca viesse. Descanse. Eu fico aqui. Passei o resto da tarde sentada ao seu lado até que seu sono se tornou mais profundo. Então saí, voltei à sala de espera e disse à minha mãe que precisava de um hotel, algo que não cheirasse a remédio ou lembranças complicadas. Fiquei 3 dias em Nova Jersey. Todas as manhãs, encontrava-me com minha mãe no hospital, conversava com os médicos, ajudava com papéis. Preferi não topar com o novo apartamento deles, não estava pronto para reviver tudo ali. Em vez disso, aluguei um quarto perto da enfermaria e mantive uma distância cuidadosa, física e emocional. Eu e Daniel quase não falávamos. Não havia rixa, apenas ausência de palavras. Existíamos lado a lado, cuidando do mesmo homem, sem conseguir atravessar o muro que nos separava. No meu último dia, antes do voo, resolvi vê-lo mais uma vez. Ele estava sentado, com a cor do rosto um pouco recuperada, a postura menos abatida. Você vai embora? Perguntou com ar cansado. Preciso voltar ao trabalho. Em Chicago. Ele pensou por um instante e, num tom quase imperceptível, disse: Cuide de você. Não era um pedido de desculpas nem a validação que eu já tivera vontade de ouvir. Mas era alguma coisa, uma fissura na couraça que ele vestira por toda a vida. E, para mim, isso já bastou. Eu disse a mim mesmo, ouçam os médicos, e assim fiz. Peguei um voo de volta a Chicago e retomei minha vida. Aquela visita de 3 dias aos meus pais em New Jersey não mudou nada no essencial. Meu pai continuou o mesmo. Minha mãe não ganhou a coragem de encarar o passado e Daniel não se tornou de repente responsável ou autoconsciente. Não houve lágrimas, reconciliação miraculosamente pacificadora nem alívio imediato de anos de mágoa. Simplesmente existimos juntos por 72 horas e depois cada um seguiu seu caminho. Mesmo assim, aquilo foi um triunfo particular. Descobri algo decisivo, eu podia estar ao lado deles sem me perder. Podia me importar sem desaparecer nas necessidades alheias. Podia atender a uma crise sem me comprometer a uma vida inteira de invisibilidade. Havia uma diferença fundamental entre presença e rendição, perdão e reconciliação. Eu podia amá-los de um jeito complicado e ainda escolher não ser ferido por eles. De volta a Chicago, empurrei a porta do meu apartamento, finalmente um verdadeiro lar, ao contrário de qualquer casa em New Jersey. Desfaço as malas, rego minhas plantas e abro o e-mail. Mando uma mensagem para Claire, ele está bem. Eu também vou ficar. Logo vem a resposta, orgulhosa de você. E eu estava orgulhoso não por ter voltado ou perdoado, mas por ter enfrentado algo difícil sem me desintegrar. Eu me mantive presente sem me consumir. Me importei sem desaparecer. Aquilo era liberdade, talvez a mais preciosa de todas. Naquela manhã, nada estava errado.
Pela primeira vez em anos, acordei sem me preparar para o pior. O sol entrava pelas janelas com exposição leste, do jeito que quis quando escolhi o apartamento. Fiz meu café na cozinha que projetei para meu gosto e me acomodei na poltrona que comprei porque era confortável, não para agradar ninguém. O silêncio era meu, sem demandas antecipadas, sem obrigações pesadas, apenas meu espaço tranquilo. Era domingo, dia de brunch com Rachel e Diane. Fazemos esse ritual há quase 2 anos, desde que Rachel me ouviu pedir espuma extra no cappuccino e disse, finalmente alguém que não se desculpa por isso. Eu cheguei cedo, peguei nossa mesa favorita perto da janela e observei a rua acordando. Quando elas entraram, rindo de alguma confusão no escritório da Diane, senti um calor bom, quase novo. Eram pessoas que me conheciam por mim e não pelo papel que eu desempenhava na história de outra família. Você está bem? Disse Rachel ao sentar. Descansei, respondi, dormi 9 horas. E não senti culpa por isso. Progresso, brindou Diane, erguendo a xícara. Dormir sem culpa era um detalhe pequeno, mas são essas pequenas vitórias que agora definem minha vida, a liberdade de dizer não sem justificar, de simplesmente viver. Durante anos, eu me perdi no esforço de agradar. Financiei a hipoteca dos meus pais por 6 anos sem um obrigada sequer, engoli insultos sorrindo, lavava a louça enquanto meu irmão era o centro das atenções, esforcei-me tanto para ser fácil de conviver que quase deixei de existir. Mas aquela mulher não era fraca, ela apenas sobrevivia, do jeito que o sistema recompensava. Com o tempo, percebi que mudanças espetaculares não são feitas num estalar de dedos, mas em decisões diárias. Foi um não dito com firmeza quando eu realmente queria negar. Foi um pedido claro do que eu precisava, em vez de adivinhar se merecia ou não. Foi ocupar espaço em vez de encolher-me no canto. Minha família segue contando a própria versão dessa história. Eu sou filha ingrata, a irmã amarga, aquela que abandonou todo mundo. Hoje entendo que nunca tive o poder de controlar o enredo deles, só posso escrever o meu. E o que minha história diz? Que eu dei demais por gente que não me enxergava, então parei. Parti e construí algo novo. Não sou vítima nem vilã. Sou alguém que aprendeu do jeito difícil que amor sem reconhecimento não é amor, é infraestrutura invisível. Com minha mãe, troco às vezes mensagens mornas, felicitações de feriado, notícias rasas, nada que revele inseguranças. Não é o laço profundo que sonhei, mas é o único possível com quem ambos somos, e não com quem eu queria que fossem. Quanto ao meu pai, não falamos desde sua cirurgia de coração há 2 anos. Ele se recuperou, trocamos poucas palavras no hospital e foi só. Pergunto-me se ele reflete sobre tudo o que fiz por eles. Talvez eu nunca saiba e aceito isso. Daniel manda mensagens ocasionais, novidades do trabalho, fotos dos filhos. Eu respondo com educação, mas sem me expor. Maia? Depois de trair minha confiança, nunca mais ouvi uma palavra dela. Há quebras que não valem o esforço de consertar. E o dinheiro que investi neles, $216.000 em 6 anos? Em noites de insomnia, imagino como teria sido dar entrada numa casa, multiplicar em investimentos, viajar sem preocupações. Mas não demoro nessas contas dolorosas. Aquela quantia se foi. A lição, no entanto, custou muito, mas ninguém poderia comprá-la por mim, aprendi meu próprio valor. Agora sei que posso existir em plenitude, que minhas necessidades são legítimas e que ajudar quem não me vê não é generosidade, é autodestruição. Descobri que o silêncio pode proteger, mas também aprisionar. E que, embora esperemos que a família seja quem nos enxergue com clareza, muitas vezes são as pessoas que menos nos veem, e isso já basta para entendermos quem somos. Não abandonei, apenas parei de desaparecer. Hoje, a mulher que só sabe a diferença entre muros e limites. Levanto barreiras gentis, posso ser generosa sem virar depósito de afeto, me importar sem deixar que me consumam. Posso correr quando há emergência, sem assinar um contrato vitalício de invisibilidade. Conquistei amigos que me conhecem de verdade, colegas que me respeitam, uma rotina inteiramente minha. Nada disso surgiu de confrontos públicos ou vinganças espetaculares. Veio de pequenas escolhas feitas todo santo dia, de começar a me valorizar como antes eu valorizava todo mundo.
Na última vez em que estive em New Jersey, passei de carro em frente à antiga casa dos meus pais. Já não era a mesma, pintaram-na de outra cor, mudaram o jardim, tomaram-na como seu lar. O salão de jantar onde meu pai me chamava de sem nada agora serve histórias alheias. Os fantasmas que deixei ali permanecem no passado, onde devem estar. Não senti tristeza nem euforia naquele momento. Senti clareza. Descobri que liberdade não é sinônimo de felicidade plena nem da ausência total de dor. É, sobretudo, saber quem você é, o que aceita e, acima de tudo, qual é seu valor. Eles ainda contam a versão deles, mas eu não vivo mais nessa narrativa. Não saí vitoriosa de uma guerra contra ninguém, reconquistei a minha própria vida. E isso, para mim, basta. Isso é tudo.